Queridos, nós estamos começando hoje uma nova campanha. E essa campanha tem como tema Quebrando o Cativeiro. Existem amarras nas nossas vidas que precisam ser quebradas. E às vezes você não entende por que determinadas áreas da minha vida ela não flui, porque você está preso no mundo espiritual. E aí isso não evolui, não cresce, porque é uma cadeia. Mas você pode dizer assim, mas quando eu aceitei Cristo, Cristo me libertou. É verdade. Quando você aceitou Cristo, Cristo te libertou de tudo. A questão é que você não tomou posse dessa libertação. É como eu recebesse um cheque e não fosse no banco tirar o dinheiro, ou recebesse um cartão e nunca validasse esse cartão. Então eu tenho um cartão, essa semana mandaram para mim um cartão, está guardado lá na gaveta, eu não autentiquei, não validei o cartão, então esse cartão não tem validade, eu não posso comprar nada com esse cartão, eu não posso usar esse cartão em lugar nenhum, porque eu ainda não validei o cartão. Então eu tenho um cartão, mas ele não vale nada, enquanto eu não validar, enquanto eu não tomar posse, enquanto eu não disser assim, esse cartão é meu, e eu vou usar os limites dele, e gastar como eu quiser. Assim também é a vida do crente. Jesus Cristo nos libertou, e levou sobre si os nossos cativeiros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que ele preparou para nós. E esses dias, essas quinta-feiras, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar pregando sobre isso. E nós vamos estar ministrando sobre isso. Tem áreas na sua vida que você precisa de imposição de mão. Você precisa de uma oração específica para que determinadas coisas sejam quebradas, para que você possa então tomar posse daquilo que Deus já conquistou na cruz por você. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia vai falar das batalhas espirituais, das guerras. Então a gente precisa estar firme, cingidos das nossas armas de guerra e vencer todas as batalhas. Em todas essas coisas, diz a palavra, somos mais do que vencedores. Mas se você não muda a sua mente, você precisa mudar a sua mente, cambiar, como diz lá na Colômbia, cambiar, mudar a sua mente, para que você possa ver com a mente de Cristo, como Cristo te colocou. Então eu quero te convidar esta noite a você entrar nesse novo tempo que Deus tem na sua vida. E eu quero declarar que esta noite será uma noite onde Deus vai quebrar as cadeias que te prendem, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso forte ao Senhor. Eu quero nesta noite falar sobre o tema Quebrando o Cativeiro do Diabo. O tema geral da nossa campanha é Quebrando o Cativeiro. E esta noite eu quero falar sobre Quebrando o Cativeiro do Diabo. Diga assim, todo o cativeiro que o diabo colocou para mim será quebrado hoje, em nome de Jesus. O Salmo diz assim, né? Que devemos nos livrar do laço do passarinheiro. Então, esse laço está quebrado. Amém? Todo laço do passarinheiro será quebrado. Então, abra comigo sua Bíblia lá em Jó. Nós já lemos Jó aqui hoje. Interessante que hoje tudo está combinado, o Espírito Santo arrumou tudo, né? Desde o início da palavra, o ofertório, tudo se encontrando aqui com o que nós vamos falar. Deus é tremendo. Então vamos lá. Jó capítulo 42, nós vamos ler só o verso 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Você pode receber isso? Aleluia.
Pai, nós te somos gratos por esta palavra. E eu sei que esta noite o Senhor vai fazer algo muito poderoso aqui. Eu sei que o Senhor está preparando coisas grandes e poderosas neste lugar. Pai, que nesta noite todo cativeiro seja quebrado, que a gente entre no seu novo, no novo de Deus. Esse é o mês de entrarmos, de desfrutarmos o novo de Deus. E nós tomamos posse disso. Nós saímos do cativeiro para possuir o novo de Deus em nossas vidas. Faz, Senhor, faz conforme a Tua palavra, faz conforme o Teu Espírito Santo. Fala conosco agora, de uma forma muito, muito especial. Estamos prontos para Te ouvir. Deus, eu Te apresento o Ministério Internacional Galileia. Deus, eu quero quebrar toda palavra de maldição que tem sido lançada sobre o Teu povo, sobre esta igreja. Tudo que amarra, tudo que prende esta igreja. Deus, nas finanças, no seu crescimento, na sua liderança, todo sentimento contrário eu desfaço agora. E eu declaro, ó Deus, o crescimento desta igreja. Eu declaro a prosperidade dessa igreja. Deus, eu também abençoo os Teus filhos. Eu declaro o crescimento dos Teus filhos. Eu declaro a prosperidade dos Teus filhos. E toda amarra do inferno será quebrada hoje, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Diga comigo esta noite: Deus vai quebrar todo o cativeiro na minha vida. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós olhamos e vemos um homem dedicado a Deus. Jó não era um homem pecador. Jó não era um homem negligente com Deus, nem com a sua palavra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jó era um homem extremamente dedicado a Ele, a sua palavra. Jó, ele era ofertante, ele era dizimista. A Bíblia diz que continuamente Jó ofertava no altar de Deus. E ele não ofertava só por ele, mas a Bíblia diz também que ele ofertava por ele e pela sua família. Então Jó era um exemplo de fidelidade ao Senhor, um exemplo de um homem fiel a Deus. Se podemos acusar Jó de alguma coisa, ele mesmo vai dizer assim: o que eu temia veio sobre mim. Então, se tivermos que acusar Jó de alguma coisa, a única coisa que poderíamos acusá-lo era desse temor que ele tinha de um dia perder a família, de um dia não agradar a Deus, de um dia perder tudo o que possuía. Então ele vai falar desse temor que existia na vida dele. Mas a Bíblia vai nos dizer que Satanás, ele vai aparecer na presença de Deus. E Deus pergunta a ele: de onde você veio, Satanás? E ele disse: eu venho de rodar o mundo, eu venho de girar o mundo. E aí Deus pergunta a ele: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, respeitado, que se desvia do mal? E aí Satanás começa a lançar um desafio contra Jó. Ele diz: é óbvio que ele é assim, porque ele possui tudo, ele tem dinheiro, tem uma boa família, tem uma boa saúde. Tire dele essas coisas e eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel a ti. Eu acho muito interessante aqui Deus aceitar esse desafio de Satanás. É porque Deus, ele demonstra uma confiança muito tremenda num homem chamado Jó. Eu acho isso muito glorioso. Eu não sei se você já olhou essa história dentro dessa visão, de como Deus confiava em Jó. Você sabia que Deus, ele confia muito em você?
Deus confia muito mais em você do que você mesmo. Deus confia em você de uma forma muito tremenda, e você talvez não tenha noção de quanto Deus confia em você. Eu vou te mostrar isso de uma forma muito prática. Você seria capaz de dar o seu filho para morrer por mim? Você seria capaz de dar o seu filho para morrer pelo seu vizinho? Vou muito mais além. Você seria capaz de matar o seu filho por você? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele deixou o seu filho morrer por amor a mim e a você. E a Bíblia diz que Ele fez isso quando nós éramos inimigos dEle, quando nós não nos importávamos com Ele. Então, Deus, Ele confiava tanto que um dia o meu coração e o seu coração ia mudar, que nós um dia estaríamos aqui adorando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, entregando nossas vidas a Ele, que Ele deu o melhor dEle por nós, o melhor que Ele possuía, que era o seu próprio Filho, por mim e por você, porque Ele confiava em mim e Ele confiava em você. Você confiaria em alguém assim, de dar a vida do seu filho a essa pessoa e dizer: eu sei que eles vão honrar o sangue derramado na cruz. Deus confiou em mim e Deus confiou em você, e ninguém confiava em mim e em você. Você seria capaz de confiar em um traficante, em um drogado, em um adúltero? Você seria capaz de confiar em uma pessoa dessa, em um mentiroso, em um endemoniado? Mas Jesus confiou. Jesus confiou, Deus confiou em nós, quando nós não tínhamos valor nenhum, e Ele disse: eles vão me honrar, e eles vão voltar para mim. Cada gota do meu sangue derramado na cruz vai valer a pena. Isaías vai dizer que quando Ele conclui a obra, a Bíblia diz que Ele se orgulha do seu penoso trabalho. Jesus, Ele morre, e quando Ele vê, Ele ressuscita, e ele visualiza a sua dor, o seu sofrimento, né? Ele vai se gloriar, dizendo: valeu a pena, porque eles vão voltar para mim. Dá um aplauso forte ao Senhor por isso. Aleluia. Então Deus diz ao diabo: olha, você quer mexer nele? Mexa, porque eu confio naquele homem, eu sei quem ele é, eu confio no coração dele. Toca no teu irmão e diz assim: Deus sabe quem você é, e Ele confia em você. Talvez você não confie em você, mas Ele confia. Deus é tremendo. Deus é muito tremendo. E aí Satanás vem e ele toca nas três áreas mais sensíveis, ou as bases na vida de um homem: na sua família. Quando a nossa família é ferida, a gente perde a estrutura. Um dos alvos principais de Satanás sempre foi a família, desde lá do Éden, destruir a família, porque ele sabe: se eu destruo a família de um homem, de um ser humano, eu arrebento com a estrutura. Agora está uma onda, né, muito forte na sociedade, uma investida pesada aí do diabo para destruir a família. Mandaram para mim um vídeo onde um sujeito diz assim: não, a nossa intenção é essa mesmo, é destruir a família, é acabar com a família. Satanás sempre quis acabar com a família. Então ele sabe que quando eu mexo com a família, por isso a gente passa por tantas coisas dentro da nossa casa, nos nossos casamentos, tantas lutas dentro de casa.
tantas histórias terríveis que nós vemos dentro das nossas casas, da nossa família. Porque Satanás, ele tem intenção de destruir a família. A Bíblia diz que quando a mulher de Jó olha para ele e vê a sua dor, o seu sofrimento, ela perde a noção, ela se desequilibra. E ela diz para Jó: negue a seu Deus e morra. Nega a Deus logo, morra logo, desapareça. Mas essa era a voz de uma mulher angustiada, de uma mulher desesperada, que não sabia o que fazer. O que fazer de um homem que era tão admirado, tão íntegro, tão próspero, tão amável, um homem que conquistava as pessoas, que era ouvido. Agora ele era um resto de gente, sujo de cinza, com o corpo todo ferido. Quando ela se depara com aquela imagem, ela diz a ele: olha, entrega a sua vida logo, morre de uma vez. E aí Jó olha para ela e diz: você fala como uma louca. E daí por diante a Bíblia diz que a relação de Jó com a esposa é quebrada. Lá no verso 19, se eu não me engano, ele vai dizer assim: o meu bafo se tornou estranho para minha esposa. Isso quer dizer que ela não chegava nem perto dele. Mas cá no capítulo 42, Deus restaura o casamento de Jó. Aleluia. Então uma das primeiras bases que Satanás quebra é a família. A segunda base é a saúde. Satanás fere Jó, faz de Jó um homem doente. E quando você é uma pessoa doente, e principalmente quando essa doença é prolongada, se torna pesado, e alguns doentes se tornam muito difíceis e muito chato, muito difícil a convivência com eles. Então Jó, ele se torna uma pessoa doente, uma doença prolongada. Alguns estudiosos vão dizer que a doença de Jó levou 9 meses, uma gestação. Então Jó levou 1 ano praticamente doente, quase um ano doente. Então era um tempo longo de uma enfermidade que não melhorava, e de uma enfermidade que não se tinha perspectiva de cura. Então imagine você conviver todos os dias com aquela doença. Eu já vivi isso, eu já vi isso muitas vezes, e eu sei quanto é difícil para a família, como é difícil para o doente. Às vezes a família toda adoece por conta da doença, e é terrível isso. Então quando a gente está doente, ou quando temos um doente dentro de casa, fica pesado, fica tudo amarrado, e Deus quer te livrar disso. Amém? Aleluia. E a terceira coisa que Satanás mexe é com as finanças de Jó. A Bíblia diz que o gado, tudo que ele possuía, foi morto em uma noite. Uma noite, de um dia para a noite, Jó amanhece completamente pobre. Mas é interessante que ele diz assim: nu eu vim para esse mundo, nu eu volto. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jó, ele agora, além de se ver sem família, sem saúde, ele também estava sem dinheiro, sem recursos. Então Satanás amarrou as 3 áreas importantíssimas na vida daquele homem. As 3 áreas que são a base para a vida de qualquer pessoa. Alguns de nós aqui talvez estejamos presos na vida financeira, alguns talvez estejam presos na saúde, outros talvez estejam presos na família, nos seus relacionamentos. Eu não sei qual é o seu cativeiro, ou talvez você esteja preso nesses 3, ou até mais, mas Deus vai quebrar o seu cativeiro, e vai mudar a sua sorte. Aleluia. Glória a Deus.
A Bíblia diz então que alguns amigos de Jó foram lá para ajudá-lo, para consolá-lo, e eles chegam e eles tentam consolar a Jó, mas eles não conseguem consolar a Jó, porque eles precisavam encontrar o culpado. Eles queriam entender por que Deus estava fazendo aquilo com Jó. Eles queriam entender isso. Por que Deus estava fazendo aquilo com Jó? Às vezes a gente quer entender coisas que não conseguimos entender. E eles queriam entender por que uma pessoa boa estava sofrendo daquele jeito. Por que algo tão ruim estava acontecendo com alguém tão bom? Infelizmente, pessoas boas também sofrem, porque Deus permitiu aquilo. Então eles tentavam encontrar um defeito em Jó, e Jó dizia: eu não aceito isso. E eles ficavam apontando, mirando para Jó e buscando a culpa de Jó, e Jó dizia: eu não tenho culpa, eu não fiz nada, eu sou íntegro, eu sou limpo diante de Deus. Então eles ficavam tentando pensar por que Deus fez, e eles ficavam nesse jogo de tentar achar o culpado, para que eles pudessem justificar o mal. Às vezes nós queremos justificar o mal, nós queremos julgar e dizer assim: olha, está acontecendo por isso, porque fez isso, porque mereceu, porque nunca foi um bom filho, nunca foi um bom pai. Queremos encontrar a culpa, mas nem sempre, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Tem coisas nas nossas vidas que nós estamos colhendo o que plantamos. A Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher, e vai colher de forma multiplicada, em abundância. Então tenha cuidado com o que você está plantando, porque o que você plantar, você vai colher de forma abundante. Mas no caso de Jó aqui, não houve um plantio, e eu quero chamar a atenção para isso. Não houve um plantio, Jó não plantou. A Bíblia diz que o diabo veio, foi um cativeiro criado pelo diabo. Por isso eles não conseguiam compreender porque Deus fez e porque o que foi que Jó fez. Não tinha uma explicação, porque a explicação estava além. Foi o diabo que entrou na vida de Jó para destruir. E eu quero que você entenda que a Bíblia está sempre te chamando a atenção para isso, dizendo: olha, tenha cuidado com o diabo, porque ele está sempre procurando uma forma de te destruir, ele está sempre procurando uma forma de acabar com você. João 10:10, Cristo diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então aqui nós nos deparamos com um cativeiro provocado pelo diabo, criado pelo diabo, arquitetado pelo diabo, para destruir a vida de um homem de Deus, para destruir a vida de uma família de Deus. O diabo armou o cativeiro dele, armou um cativeiro nas finanças, armou um cativeiro na saúde, armou um cativeiro no seu casamento. Ele armou o cativeiro, e Jó estava preso nesse cativeiro, e a mulher de Jó estava presa nesse cativeiro, e Jó terminou perdendo os filhos que ele possuía nesse cativeiro. Teve perdas significativas, perdas terríveis, porque ele perdeu os filhos. Mas Deus, ele disse, na sua graça, na sua bondade: hoje, Jó, eu estou mudando o seu cativeiro. Aleluia. Eu quero falar de 3 coisas que foram necessárias para que o cativeiro de Jó fosse mudado. 3 coisas para que Deus quebrasse o cativeiro do diabo na vida de Jó. E Deus vai quebrar hoje na sua vida. Amém? Você pode receber isso? A primeira coisa foi construir um altar. Diga: é necessário construir altar. Você precisa ter altar na sua vida, para que você possa destronar o diabo.
Existem 3 reinos dominantes sobre o universo. 3 reinos dominantes revelados na Bíblia. O primeiro reino é o reino de Deus, Senhor sobre todas as coisas. Reino dominante. O segundo reino dominante é o reino do homem. A Bíblia diz que Deus deu o homem à terra e disse a ele: governe, reine. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote. Diga assim: existe um reino e eu sou rei. Vocês não estão acreditando nisso, não. Vocês estão falando tão fraco. Esse é o nosso problema, é porque a gente não acredita no que Deus disse. Se Deus disse que você é rei e sacerdote, por que você está duvidando disso? Você continua escravo porque você não acredita que é rei e sacerdote. Conhecereis a verdade, aleluia. Então diga assim: eu sou rei. Dá um aplauso forte ao Senhor. E o terceiro reino é o reino das trevas. Então são 3 reinos que dominam, que têm poder para dominar: o reino de Deus, reino dos homens e reino das trevas. A questão é que nessa tríade, o reino mais fraco é o reino do homem. Entenda isso. O reino do homem é mais fraco. O homem não é mais forte do que o diabo. Nunca foi e nunca será. Mas o que foi que Deus fez? Deus fez uma aliança com o reino do homem através do sangue de Cristo. Então, quando você tem uma aliança com um outro reino, significa que o reino maior protege o reino menor. Vocês entendem isso? Isso é uma verdade até hoje. Porque a Rússia quer destruir, está acabando com a Ucrânia. Por que isso? Para que ela não se afilie ao reino da Europa. Porque quando ela se filiar ao reino da Europa, ela será forte. E a Rússia quer continuar dominando naquele lugar que é mais fraco. Porque ele sabe que aliança, quando eu faço aliança, eu me torno forte, porque o reino que eu me aliancei é forte. Então o diabo não tem poder sobre nós, porque nós estamos aliançados com o reino de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, nesse reino, nessa aliança, é preciso que altares sejam levantados. Quando eu levanto um altar, significa que eu estou reconhecendo aquele que está no trono. O altar significa lugar alto, foi dito isso aqui. Eu me rendo àquele que está no lugar mais alto. Então, quando eu levanto o altar, eu estou dizendo: eu, como reino da terra, me submeto ao reino dos céus. E me alianço com ele através do altar. E aí existe no altar 2 coisas que selam essa aliança. Uma delas é oferta. Quando você oferta, quando você coloca seu dízimo, quando você coloca a sua oferta, você está colocando o seu tesouro na mão do Senhor, está colocando o tesouro do teu reino sobre a guarda do reino mais rico. Então o reino mais rico precisa proteger o tesouro do reino mais pobre. E naquilo que eu não sou suprido, o reino superior vai suprir o reino inferior. Por isso é necessário uma aliança financeira. Mas existe uma outra aliança entre esses reinos, aliança de sangue. Quando Cristo derramou o sangue dele, ele fez conosco uma aliança de sangue. Então a vida de Cristo é a minha vida, e nós estamos aliançados pelo sangue. Agora nós temos uma só vida. Eu agora sou irmão de Cristo, co-herdeiro, conforme a promessa. Nesse altar tem sangue derramado. Por isso Deus manda os amigos de Jó matar cordeiro, oferta específica.
Nós estamos com oferta específica nessa campanha. Nós estamos levantando um palácio para Deus. Então, uma oferta específica. Sele a tua oferta. Sele o teu altar com sangue, com oferta. Deus derramou o sangue dele e selou o altar. Então, quando você sela o altar, quando você está ligado ao altar, por que Satanás trabalha para tirar o homem da igreja? Há uma ideia que diz assim: você não precisa ir à igreja, porque se você não tem altar, você não tem aliança, você não se submete ao reino, você não tem reino. Sem reino, eu sou largado, e aí eu me torno alvo fácil do diabo. O diabo não pega quem está na manada, ele pega quem está à margem. Ele vai atacar, e você está desprotegido. Por isso é necessário você estar no altar. É necessário você ter altar na sua vida, altar na sua casa, altar na sua vida individual e o altar coletivo, que é o altar de Deus. É preciso ter altar na sua vida, ter um sacerdote, ter um pastor que ore, que te abençoe, que levante a mão, que profetize. Isso é Bíblia, isso é princípio bíblico. A tendência do mundo de hoje é largar o altar, abandonar o altar. Só que chega uma hora, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita fama, mas vai chegar uma hora que a única coisa que vai te valer é o altar. A única coisa que vai prestar para a sua vida é se você tiver um altar, se você tiver um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que possa aparecer diante de você e dizer: eu estou aqui com você. Você poder invocar o nome dele e ele dizer: eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com você. Você lá no seu reino poder dizer assim: vem Senhor, e ele diz: eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com você. Isso só acontece com quem tem altar. Eu falo isso a vocês porque eu já vi muita gente poderosa morrer e não adiantava nada do que eles possuíam, nada do que eles tinham. Eles estavam ali cercados dos melhores médicos, dos melhores remédios, dos melhores recursos, mas eles não tinham o maior de todo, que é o reino de Deus. Não tinham o reino de Deus. Jó, ele dizia: eu posso perder tudo, mas eu tenho um reino, eu tenho um reino de Deus, isso é o suficiente para mim. Eu tenho um altar, eu não vou largar o altar, não vou deixar o altar. A segunda coisa é oração. Diga assim: oração. Diga comigo: oração. Deus diz aos amigos de Jó: voltem para o altar, porque quando vocês estiverem no altar, Jó vai orar por vocês, e quando ele orar por vocês, então algo vai acontecer, algo muito forte vai acontecer. A oração tem poder para mudar a história. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oração. Você precisa orar. Diga ao teu irmão assim: meu irmão, você precisa orar. Não só por você. Diga a ele: não só por você, mas pelas pessoas, pelo mundo, pelas autoridades. Você entende isso? Não é por você ter uma oração egoísta: Senhor, obrigado pelo meu pão, obrigado pelo meu feijão, pelo meu arroz, amém, aleluia, glória a Deus. E quando você for dormir: Senhor, me dá uma noite de paz, uma noite tranquila, me guarda, me cobre com o teu manto. Não é para você orar só por você, é para você orar pelas pessoas, orar pelos que te perseguem, orar pelas autoridades, orar pelo mundo, amém? Você precisa orar pelo seu prefeito, pelo seu vereador, pelo seu presidente, pelo deputado, não importa se você gosta dele ou não, a Bíblia diz que você tem que orar.
Ela não perguntou. Deus nunca te perguntou se você gosta do presidente. Deus disse: ore pelo presidente. Deus nunca perguntou se você gosta do prefeito. Ele disse: ore pelo prefeito. Você deve orar pelas autoridades, orar pelos juízes, orar pelos delegados, orar pela polícia, orar pelo seu vizinho. Eu me lembro que todo dia de madrugada a apóstola levantava, e eram as 4 da manhã, e ela ficava assim na varanda da nossa casa, e ela orava pela rua, ela orava pelaquela rua, ela orava, e ela passava o tempo orando ali pelas pessoas, pelas casas. E interessante é que o tempo foi passando, e nós começamos a ver as pessoas se convertendo, famílias aceitando Jesus, mudando de vida, mudando de sorte, porque tinha alguém que estava orando. Ao invés de você ficar dizendo: Deus, mata esse meu vizinho, ore por ele. Não é para orar para matar, é para orar para salvar. Amém? Ore. A Bíblia diz que quando Jó começou a orar, a atmosfera mudou. Quando você começa a orar, a atmosfera que está cercando a tua vida, ela muda, e a cura vem, e a libertação vem. Hebreus diz que pela fé os mundos foram criados. Então, quando você ora, você transforma a atmosfera daquele mundo que você está, e um novo mundo é criado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você ora, você cria um novo mundo, uma nova atmosfera. Acredite na sua oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Diga ao teu irmão assim: acredite na sua oração. Não existe oração fraca. Ah, minha oração é fraca. Quem mediu a oração? Quem foi que colocou a escala de oração fraca, oração forte, oração por acaso é café? Oração, e o que é oração fraca? O que talvez seja oração fraca para você, não seja fraca para mim. Por exemplo, se você fosse visitar uma pessoa aleijada de 38 anos, como é que seria a sua oração? Quanto tempo você levaria orando? 1 hora, 2 horas, para que aquela pessoa melhorasse? Jesus fez uma oração de 30 segundos. Pega a tua cama, levanta e anda. 30 segundos. Mas a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus começou, Marcos 4, perdão, que ele começou a orar de tarde e deu 4 horas da manhã, ele estava orando. Então Jesus não tinha limite de oração. Às vezes ele orava 30 segundos, às vezes ele orava 12 horas, 13 horas, 24 horas. Não existe tempo para oração, existe oração. Não existe oração fraca, toda oração é boa. A única oração que não presta é aquela que nunca foi feita. Então diga assim: ore. Você quer quebrar cativeiro? Ore. E a terceira coisa, para que eu possa orar, é o favor de Deus. Assim, o favor de Deus. Diga: o favor de Deus. Quando Satanás entra na vida de uma pessoa, a única coisa que pode libertar essa pessoa é o favor de Deus. É o favor de Deus. Não adianta você acender vela, não adianta você fazer ebó, lá despacho, na encruzilhada, na mata, onde mandarem você fazer. A única coisa que quebra cativeiro de diabo é o poder de Deus, é o favor de Deus. Então o favor de Deus, ele vem sobre a tua vida, e ele vem quebrando e mudando a sua sorte, e pegando aquela situação de lástima, de sofrimento, de miséria, de dor, e transformando em alegria, em vida. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, e ele
multiplicou os bens de Jó. Quando Jó orava, a Bíblia diz que Deus ouviu, e Deus então liberou a sua unção, liberou o seu favor sobre Jó. E mudou. Eu quero que você entenda que, quando Cristo morreu na cruz, Ele liberou o favor de Deus ao seu respeito. E toda a sorte de bênçãos espirituais já estão reservadas em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, Ele é uma pessoa, mas Cristo Jesus também é um lugar, é o lugar do favor de Deus, é o favor de Deus sobre você, e você está embaixo das asas do Senhor, embaixo da sombra do Onipotente, o lugar do descanso, o lugar da proteção. Quando você invoca o nome de Jesus, então você está invocando o favor de Deus, a salvação de Deus, o sozo de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Então a Bíblia diz que quando Jó orava, o favor de Deus foi liberado. E quando o favor de Deus vem com a sua glória, com o seu poder, ele vem com força. Eu quero te dizer algo: a unção, ela não respeita nada. Quando a unção desce, ela vem quebrando tudo, desfazendo tudo e trazendo uma nova vida, trazendo uma nova unção, trazendo, é como um trator. Você já viu um trator? Eu estava com um terreno e precisava limpar. E aí eu chamei um moço, e ele me cobrou X, e ele disse: eu vou levar aqui uns 2 ou 3 dias para limpar. E aí uma outra pessoa disse: rapaz, por que você não contrata um trator? Eu disse: um trator? O rapaz do trator vem aqui e em um instante limpa isso. Então eu chamei o moço do trator, eu disse a ele: quanto o senhor me cobra para limpar aqui? Ele disse: X. E eu disse: quanto tempo o senhor vai levar para limpar? Ele disse: 1 hora. Eu disse: 1 hora? Ele disse: talvez menos. Talvez menos, talvez menos. Então a unção é como um trator, ela leva 1 hora, ou talvez menos, segundos. Ela vem quebrando tudo, limpando tudo, arrancando tudo. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quebrou. E nesta noite Ele vai quebrar todo o cativeiro que estiver sobre a sua vida. Aleluia. Deus vai mudar, Deus vai quebrar, e todo o cativeiro vai cair. A Bíblia nos diz que Cristo levou cativo todo o nosso cativeiro. Você pode entender isso? Ele não abriu a porta. Ele não abriu a porta da gaiola para você sair. Ele arrancou, foi a gaiola com tudo. É a unção. Ele não tirou a porta da cadeia, ele derrubou a cadeia. Pá. E ele disse: pode ir, você está livre. Se eu te libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas nós às vezes estamos como aquele animal que você amarra ele, coloca uma corda, e aí você tira a corda, mas ele nunca sabe que tirou a corda. Então ele só vai até onde a corda permitir ele ir, e ele volta. Alguns de nós estamos assim. Nós estamos achando que ainda estamos presos, que ainda há limites, mas Cristo já levou o seu cativeiro. Não há limites, não há limites. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero orar por você.